Como montar uma carteira de investimentos do zero? Essa é uma pergunta também que é muito comum. Eu recebo muito disso de pessoas que nunca investiram, tá saindo ali às vezes das dívidas ou tá realmente mudando ali o astral, né? Muda de um ano pro outro, quero fazer tudo diferente e aí vem essas dúvidas assim. Fica comigo até o final, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, o joinha se você gostar do vídeo, mas isso você pode fazer no final, que aí você assiste o vídeo todo e se agregar alguma coisa você deixa o seu like e encaminha para outras pessoas que você entende que pode aproveitar também esse conteúdo. Como montar uma carteira de investimentos do zero? A primeira coisa que você tem que pensar em fazer é o seguinte: fuja de bancos. Vou investir aqui pelo Itaú, vou investir pelo Banco do Brasil. É claro que muitos deles têm as suas próprias plataformas de investimentos e tal, mas eu acho muito limitado, muito arcaico e muito elementar. Eu não investiria por banco. Eu preferiria escolher uma corretora. O que é uma corretora? Uma corretora é como se fosse um banco, só que um banco que distribui produtos de vários bancos. É como se fosse um shopping que tem vários produtos ali. Então, eu escolheria uma corretora. Qual corretora eu escolheria? Uma corretora que fosse gratuita. Tem várias corretoras aí, algumas têm custos, outras são gratuitas. Qual eu indicaria? A Genial, dá para fazer pela Genial, dá para operar pela Rico, pela Clear. São corretoras que não têm um custo significativamente alto, a depender do tipo de operação e depender do produto que você contrata ali dentro. Mas, em regra, vai ser gratuita a maior parte dos itens que você fizer dentro da corretora. Então, primeiro ponto, identificar qual é a corretora. Fugiu de banco, abriu conta na corretora. A abertura de conta na corretora é muito simples. Se você botar o nome da corretora no Google, na primeira tela vai ter lá, abra uma conta. Você vai colocar os seus dados pessoais e no mesmo dia essa conta vai estar aberta. Até aqui, você já viabilizou o acesso para você investir. Por quê? Porque você precisa ter um intermediador para acessar as empresas, para acessar os investimentos. E esse intermediador pode ser um banco, pode ser uma corretora. Matou essa parte quando você vai transferir esse dinheiro para uma corretora, para essa corretora que você abriu a conta. Transferindo dinheiro para lá, você vai fazer a sua análise de perfil. Isso é uma exigência da CVM, chamada de Suitability, que é a análise de perfil de investidor. A partir das suas respostas naquele questionário, você vai ser classificado entre perfil conservador, moderado ou arrojado. Alguns vai chamar de agressivo, outros sofisticado. Cada um vai ter um termo aí, mas a lógica é essa: conservador, moderado e agressivo ou arrojado. A depender do seu perfil, você vai ter acesso a um leque de produtos. Se você for um perfil mais arrojado, mais agressivo, você vai poder fazer o que quiser dentro da corretora. Eu prefiro poder e não querer fazer do que querer fazer e não poder. Então, aquelas pessoas que preenchem de uma forma muito conservadora só vai ter acesso a um leque pequeno de produtos. E aqui é o seguinte, é uma exigência da CVM e também um salvo-conduto para a corretora. Porque se você tem um perfil ultra arrojado e você se dá de mal em algum investimento, a corretora vai dizer, mas o perfil dela era ultra arrojado, né? Eu simplesmente deixei ela fazer o que quisesse. Então, muito cuidado com os produtos que são enviados. Aqui eu vou chamar a atenção para um primeiro ponto. Quando você abre uma conta numa corretora, essa conta sua ela é direcionada para um escritório que é vinculado a essa corretora e você vai ter acesso a um assessor de investimento. O assessor de investimento é aquele carinha que vai chegar mandando mensagem para você: eu sou seu assessor e vou te auxiliar em sei o que, aquela coisa toda. Muito cuidado aqui. Nem todo mundo é mau caráter. Nem todo mundo é falcatrueiro. Tem muitas pessoas que são realmente muito éticas, né? Tem conhecimento, tem tudão ali, mas muito cuidado nessa etapa, porque às vezes você vai pegar aquele assessor de investimento que é muito parecido com o gerente de banco. E gerente de banco você sabe que é aquela pessoa que tem metas para bater, precisa crescer a carteira de investimento dele, se bater as metas ganha valor, se vende um produto ganha comissão. Então tem que ter cuidado porque tem muito assessor de investimento que tem um perfil muito parecido com esse gerente de banco. E como é que você vai diferenciar se ele é ou não é? Você não tem como saber isso se você não criar um relacionamento, né? Então é bem complicado. Então é interessante que você tenha alguém de confiança que vai saber analisar aqueles investimentos para você. Se você está iniciando, é muito melhor que você inicie com renda fixa. Que tipo de renda fixa? Os títulos do governo. Jean, mas a empresa X ali, um banco chamado Master, está pagando ali 20% ao ano ali de um CDB dele, né? Debênture. O banco nem emite debênture. Então, no CDB dele lá, 20% ao ano, eu vou botar nesse valor, porque eu estou protegido pelo FGC. O assessor me diz que estou protegido. Quando é que você vai botar? Vou botar 300 mil. Já passou do limite de proteção, que é até 250 mil.
Então muito cuidado com essa questão. A diversificação que as pessoas costumam falar na internet, né, ou até na própria literatura explicar isso daí, tem muitas distorções, né? Eu sou muito cético e muito... Não é bem assim que funcionam as coisas. Na diversificação, seria muito mais eficaz se você pensasse na diversificação entre ativos reais, bolsa de valores, renda fixa, negócios. Isso é diversificação. Não é você pegar lá na carteira e vou comprar 50 empresas diferentes, estou diversificando. Isso é diversificação? Só que uma diversificação meia boca, porque se vier um risco sistêmico, derruba tudo. Se as empresas forem boas, elas retornam rápido, você se recupera. Mas a diversificação que você tem que pensar é com relação a qual o risco que o investimento te representa. Então, se é renda fixa, qual o tipo de risco que ele representa? Risco de crédito. O risco de crédito é chamado risco de calote. E como é que você mitiga o risco de crédito? Avaliando a classificação de risco daquele investimento. Todo investimento vai dizer lá uma classificação de risco. Você tem 3 agências classificadoras: a Moody's, Standard & Poor's e a Fitch. Ela vai dizer lá, a classificação do risco desse investimento é AAA. É um AAA. Quanto mais A tiver, melhor. A tem 50A, ótimo. Tem C, já ficou ruim. D, pior. B, pior. Quer dizer, A é boa, B é menos bom do que A, C é menos... vai piorando, sabe? Então, assim, quanto mais A tiver, melhor. Então, analisou isso daqui. Se eu vou investir em renda fixa, que tem marcação a mercado, existem riscos aqui? Existe. Não só o risco de crédito, que é o risco de calote, mas também tem o risco de mercado da oscilação. A marcação a mercado é a oscilação do valor do investimento em função de 2 variáveis: a taxa de juros e o prazo. Quanto maior o prazo, mais arriscado. Quanto menor o prazo, menos arriscado. Então é bom ficar ligado, atento com relação a essa questão. E a tendência econômica. Se a tendência econômica for de redução de juros, aí você tem uma projeção maior de crescimento do que o próprio pós-fixado, que é diretamente proporcional ali ao valor que o indexador está pagando. Se o indexador for o CDI, e o CDI é muito próximo da Selic, porque muita gente fala assim, mas quanto é que está pagando o CDI? Quanto é que está pagando a Selic? A Selic que a gente ganha ali de remuneração é chamada de Selic Over. Essa Selic que é divulgada no mercado aí é chamada de Selic Meta. Selic Meta é a Selic que o governo tem de meta. Selic Over não, é o valor que de fato foi negociado entre os bancos com investimentos lastreados em título público federal. Aí você tem a Selic Over. Então pensa assim, a Selic Meta é a meta, a Selic Over é o que efetivamente aconteceu. Então essa Selic Over é muito próxima da taxa DI, que é a taxa que é utilizada entre os depósitos, entre os empréstimos, entre instituições financeiras, entre os bancos, né, que é o certificado de depósito interbancário. Então, recapitulando, se for analisar renda fixa, verifique o risco de crédito, o risco de mercado. Se for analisar ações, fundos, aí tem que ser analisado o risco de mercado, que é o risco da volatilidade da coisa. Aí aqui você está envolvido no risco da oscilação do mercado, que é o risco de mercado, o risco sistêmico de acontecer alguma situação absurda e derrubar todos os seus investimentos. Aqui você pode proteger a sua carteira com opções do tipo put, fazendo compra seguro da sua carteira. Você pode se proteger diversificando, colocando ativos que possuem convexidade, que são ativos que se movimentam em sentido inverso, sentido oposto. Por exemplo, o dólar e a bolsa de valores se movimentam em sentido oposto. Quando você tem uma alta da bolsa, geralmente você tem uma queda do dólar. Veja alguns anos atrás que o dólar bateu quase R$7, a bolsa estava lá embaixo, a bolsa começou a subir muito, está em recorde a bolsa, e o dólar caiu pra caramba. Geralmente isso acontece pelo aquele fator de oferta e demanda. Quando você tem muita oferta de um bem, esse bem tende a perder parte do valor dele. Então, a maior parte do dinheiro que movimenta a nossa bolsa é de capital estrangeiro. Então, se você tem muito dólar entrando na bolsa daqui do Brasil, você acaba empurrando essa bolsa para cima. E como o dólar está abundante frente ao real, ele acaba desvalorizando. Então, você acaba tendo essa convexidade aí, né? Uma correlação negativa. Essa correlação negativa diminui o seu risco de mercado, porque enquanto investimentos vão estar subindo, outros vão estar caindo, e enquanto os investimentos estão caindo, outros vão estar subindo, e você vai ter uma linha. Eu tenho muitas ressalvas com relação a essa análise pura e simplesmente nesse modelo, que é aqui onde a maior parte das pessoas param, né? O investimento é assim, faça assim, assim, assado. Mas na prática a gente vê que tem algumas coisas que você precisa realmente aumentar o percentual daquilo que está em tendência de alta, porque senão você fica numa linha reta. É melhor botar na renda fixa um negócio todo lá e ganhar mais dinheiro. Então, o percentual de cada coisa na carteira, aqui você precisa analisar o cenário econômico, né? Perceba que montar uma carteira do zero
ela não é uma coisa simples se você quiser ter uma performance acima da média. Porque não é só escolher o ativo, ver o risco que ele representa e a tendência dele, mas analisar o contexto macroeconômico, microeconômico, a tendência do que está se materializando naquele, tanto no cenário interno quanto externo também, para que você tenha a melhor alternativa. Mas como a ideia aqui é fazer um vídeo voltado mais para o público iniciante, então o passo a passo é abra conta na sua corretora, transfira o dinheiro para sua corretora, não dê vozes a tudo que o assessor de investimento vai falar para você e coloque aqueles investimentos títulos públicos federais. Ele vai te dar o menor risco de crédito possível, menor risco de calote possível. Você vê, por exemplo, aqui no Brasil já tivemos 42 acionamentos do FGC de quebra de instituições financeiras, mas nunca houve um calote da dívida pública. Então, dívida pública federal, nos títulos federais. Então, em tese, ele vai ser o investimento mais adequado para quem é iniciante. Aí, mas você está querendo ganhar um pouquinho mais. Coloca uma parte de pós-fixado, que é o Tesouro Selic, e um percentual menor indexado à inflação. Ah, não, já quero botar um pré-fixado. Esquece o pré-fixado. Se quiser botar um pouquinho de pimenta na carteira para ganhar com a marcação ao mercado, coloca um título indexado à inflação e você dimensiona o prazo dele. Quanto maior o prazo, mais volátil. Quanto menor o prazo, menos volátil. Aí você vai acompanhando, entendendo essa marcação a mercado, entendendo as oscilações. Ele oscila 3 vezes durante o dia. E a partir daí você vai redimensionando. Acompanhe o Boletim Focus, que toda segunda-feira é publicado pelo Banco Central. Esse Boletim Focus tem um compilado da semana anterior inteira, que é encaminhado para os agentes de mercado darem posicionamento deles. Você pode analisar ali a tendência. Eu tenho até vídeos aqui no canal explicando como é que você analisa o Boletim Focus para que você realmente possa entender ali. Se você quiser aprender sobre investimentos, é aconselhável que você faça um curso para você ter pelo menos uma lógica, um pontapé inicial se você não souber nada. Aqui nós temos a nossa mentoria, mentoria que é renda sólida com opções, que não é simplesmente um entendimento de como monta uma carteira de investimentos, mas também como trabalhar com opções para você gerar renda todos os meses nessa sua carteira de investimentos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link em que você pode estar acessando e caso você tenha mais de 100 mil reais investido, você pode preencher os dados, a gente vai entrar em contato contigo e vai te auxiliar nesse processo. Primeira reunião gratuita, se você tiver uma carteira montada, a gente vai analisar a sua carteira, ver o potencial dela, para que realmente você não fique sozinho no processo. Se você quiser mais conhecimento sobre o conteúdo, você pode se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal e colocar sugestões de vídeos nos comentários que a gente vai interagindo e criando vídeos. Muitos dos vídeos que eu crio aqui no canal, eles são indicações dos nossos seguidores, né? Das pessoas que são inscritas no canal, os seguidores lá no Instagram ou inscritos aqui no canal do YouTube. Então, dessa forma, a gente vai construindo, porque não é uma coisa tão simples e que você faz da noite pro dia ali e vai ganhar rios de dinheiro. A ideia é realmente você ir construindo e ir fazendo os ajustes necessários ao longo do caminho. Dessa forma você consegue extrair o melhor das crises e o melhor das euforias. E essa é a ideia de você realmente ter uma rentabilidade acima da média e não simplesmente montando uma carteira e largando ad eterno lá, que não vai adiantar de nada. Ninguém vai ficar rico fazendo dessa forma, a não ser que dure aí 30, 40 anos aí, nem todo mundo tem esse tempo para realmente conseguir chegar naquele objetivo dele. Então, se você gostou do conteúdo, agora deixa o seu like, se inscreve no canal, encaminha para outras pessoas se você gostou do conteúdo e eu te vejo no nosso próximo encontro.